falou o Eterno a Moshe dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, o primeiro dia do mês será para vós descanso solene, um memorial do toque de chofar, convocação de santidade, nenhuma obra servil fareis, e oferecereis oferta queimada ao Eterno. Ponto. Só isso que fala sobre Yom HaTeruah. Se a gente for pegar o texto nesse mesmo capítulo de Pessa, ele vai falar vários versículos. Ele vai falar sobre Shavuot também. Ele vai falar sobre Yom Kippur, quase meia página, só de Yom Kippur. Isso pode ainda mais uma página e pouco. Mas Rosh Hashanah, 3 linhas. 3 linhas. É interessante, porque Rosh Hashanah é misterioso. Ele só fala de toque de shofar e dia de lembrança, só. Isso nos dá margem para que a gente possa estudar o que significa tudo isso. Nós sabemos que as festas, elas só vão ter um significado juntas. É como nós pegamos, por exemplo, se a gente for colocar todas as profecias messiânicas uma do lado da outra, a gente não precisaria ter nem de Brit Hadashah, porque ali vai falar do nascimento de Yeshua, né, de uma virgem, Isaías 7, vai falar de um renovo, Isaías 61, sobre ele viria o Espírito do Senhor, o Espírito de santidade. Vamos ter uma profecia que vai falar também sobre onde ele nasceu, Miqueias, de Belém, de Judá. Vai falar quando ele nasceu verdadeiramente, antes da fundação do mundo. Os seus dias eram antes da fundação do mundo. Isaías 53 vai falar sobre o seu sacrifício no madeiro. Vai falar sobre a sua ressurreição. Zacarias vai falar da sua volta. Isaías vai falar da sua volta. Então nós conseguimos entender todo o ministério de Yeshua olhando para as profecias messiânicas. E quando nós vamos comparar com a Brit Hadashah, a gente tem um entendimento maior. As festas bíblicas também é a mesma coisa. Para entender profundamente as festas bíblicas, nós temos que olhar elas num panorama. Se a gente for olhar somente para cada uma das festas bíblicas, que são 5 festas, individual, a gente vai ter um entendimento sobre elas, mas a gente não vai ter um entendimento panorâmico. A gente vai ter um entendimento muito mais profundo quando a gente coloca uma festa bíblica do lado da outra. Como, por exemplo, a primeira festa, que era o primeiro mês do calendário judaico, é o Pessah. O que aconteceu no Pessah? O que nós celebramos no Pessah? Diferentemente da festa de Rosh Hashanah, que só fala que é uma memória, só fala que é um toque de shofar, o Pessah vai falar que os filhos de Israel foram retirados do Egito com o braço estendido e com mão forte. E por causa disso vocês vão comer matzot, vocês vão comer pão sem fermento durante 7 dias, vocês vão comer ervas amargas, vocês vão celebrar essa saída do Egito. Então Pessah tem um significado literal. Rosh Hashanah? Não. E qual que é a aplicação que nós temos, né, em Pessah? Assim como o Eterno nos tirou do Egito, tirou os nossos antepassados do Egito, que estavam cativos sob Faraó, que não tinham liberdade, o Eterno, em 10 pragas, ele
destruiu o Egito e tirou a máscara de todos os deuses que eram falsos, porque cada praga vai atacar um deus egípcio. Então cada praga vai derrotar um deus egípcio. E nós temos então um resgate. O Eterno foi no meio de um povo, destruiu aquele povo, desmoralizou o seu rei, desmoralizou seus deuses e retirou o teu povo, seu próprio povo, daquele lugar. Depois de 50 dias, nós vamos ver a Shavuot, que é o recebimento da Torá. Depois que passa 7 dias que saíram do Egito, o mar se abre para os Bene Israel, mas se fecha para os inimigos. Aqui ele faz a distinção: o que é povo e o que não é povo, o que é vida e o que é morte. Em Shavuot se recebe a Torá. Então essas duas festas vão estar conectadas com mais 3 festas, que é a festa de Rosh Hashanah, a festa de Yom Kippur e a festa de Sukkot. A festa de Yom Kippur nós entendemos, porque a Torá mesmo diz: vocês vão jejuar, vocês vão afligir as suas almas e vocês vão buscar o perdão, e é o dia onde eu vou perdoar o meu povo de uma forma completa, ampla. E depois de 4 dias vocês vão fazer cabanas e vocês vão viver debaixo das cabanas durante 7 dias. Porque, aí já dá a razão, porque eu fiz habitar os filhos de Israel no deserto e eu os protegi. Então vocês vão ficar debaixo das cabanas. E Rosh Hashanah? Qual que é a razão que a Torá não diz? Então nós, para entendermos mais profundamente o significado de Rosh Hashanah, eu gostaria de fazer uma conexão com o ministério de Yeshua, porque tudo indica para Mashiach. Então nós podemos entender o real significado de Rosh Hashanah nesse aspecto que eu vou levar. Em Mitzrayim, no Egito, o Eterno tirou o seu povo de lá, tirou do domínio de Faraó. E esse domínio era um domínio opressor, era um domínio de morte, de prisão. Espiritualmente, nós estávamos mortos em nossos pecados. Efésios 2 diz, Rav Shaul comenta, porque nós estávamos longe da comunidade de Israel, longe das promessas, presos à ignorância e à idolatria. Mas Deus, pela sua graça e pela misericórdia, nos mandou Yeshua HaMashiach, que nos tirou do Egito espiritual e nos levou para a sua maravilhosa luz, como Pedro fala. Pessah, a festa de Pessah, ela está intimamente ligada com Yeshua. Por quê? Por causa desse aspecto que eu falei agora, e também, para deixar bem claro mesmo, Yeshua morreu e ressuscitou na festa de Pessah. Ele adiantou um dia. A festa de Pessah era do dia 14 para o dia 15, ele fez do dia 13 para o dia 14. Ele celebrou o Pessah à noite. Na mesma noite, ele foi preso. De manhã, que era a véspera de Pessah, do dia 14, ele foi condenado. Às 9 horas da manhã, juntamente com o sacrifício do primeiro cordeiro, no Beit HaMikdash, no templo, ele foi pendurado no mesmo momento
onde o primeiro cordeiro estava sendo sacrificado no templo, no mesmo horário, às 9 horas da manhã. E a Brit Hadashah diz que até às 3 horas da tarde ele ficou pendurado entre os céus e a terra. E às 3 horas da tarde ele entregou o seu espírito, dizendo: Eterno, recebe o meu espírito. Mas às 3 horas da tarde, meus queridos, na 9ª hora, é o horário onde começa a ser imolado o cordeiro de Pêssah, que vai ser comido à noite. Então nós vamos ter a conexão de Pêssah com a redenção que Deus disponibilizou através de Yeshua HaMashiach. Shavuot, a próxima festa. Então o Eterno nos tirou do Egito, do poder de Faraó. Yeshua, através de Yeshua, Deus nos tirou do poder das trevas, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. E Ele nos tirou e para nos levar para uma terra prometida, para nos levar para uma terra herança. Mas no caminho Ele nos dá a Torá. O povo de Israel recebe a Torá no Monte Sinai. Só que antes de Yeshua, Ele morreu, ressuscitou no 3º dia, apareceu para os seus discípulos. Paulo diz que Ele apareceu para 500 pessoas que estavam vivas naquele momento. São testemunhas. Muitas dessas testemunhas morreram martirizadas e não negaram, porque eles viram Yeshua ressurreto. Ninguém morre martirizado por uma mentira. Eles viram e morreram por isso. Yeshua fala para os seus talmidim: vocês não saiam de Jerusalém, fiquem aqui até que do alto venha o poder. E eles estavam em que festa? Em Shavuot. 50 dias depois, o dia do recebimento da Torá foi o dia que desceu sobre os discípulos o Ruach HaKodesh, em Atos 2, vocês conhecem a história. Então essas duas festas remetem ao quê? Ao sacrifício de Yeshua e a descida do Ruach HaKodesh. E as 3 últimas festas? Então nós vamos ver, assim como tem 2 vindas de Mashiach, nós vamos ver também 2 categorias de festas. Essas primeiras, elas remetem à primeira vinda de Yeshua. As 3 últimas, à segunda vinda de Yeshua. Então agora começamos a entender: Yom Kippur é o dia do juízo, o dia do perdão. Ou é perdoado ou não é perdoado. Sukkot é presença de Deus. O Eterno estava com a sua Shekinah, o teu espírito, na caminhada do deserto. Era uma nuvem que cobria o povo de Israel, para que eles não sofressem o calor do sol. E à noite aquela nuvem virava um fogo, onde aquecia o povo de Israel no frio do deserto. A presença do Eterno estava ali, em Sukkot. Yom Kippur, o dia do perdão, o dia onde o Eterno vai ver as contas. E Rosh Hashanah agora já fica mais claro para a gente. Rosh Hashanah vai falar de toque de trombeta. Toque de trombeta é a anunciação. A anunciação da vinda de Mashiach. Então, é interessante, meus queridos, que antigamente não tinha um calendário fechado como nós temos hoje. Eles precisavam de ter uma testemunha
para mostrar, para falar, para testemunhar que a lua estava nova. Todas essas festas no meio do mês, como Pessa e Sukkot, são do dia 14 para o dia 15, ou seja, lua cheia. Agora, Rosh Hashanah não. Rosh Hashanah é lua nova. Não dá para ver às vezes a lua. Então ficavam testemunhas olhando para o céu um dia. Não, é um dia que ninguém sabe. Será que vai aparecer hoje? Será que vai ser amanhã? Ou será que vai ser depois da manhã? Então vamos ficar atentos e olhar para o céu. Quando aparecer, a gente corre para o Beit HaMikdash, para o templo, e é estabelecido pelos sábios, pelos sacerdotes, que aquele dia é o primeiro dia do mês. O que Yeshua fala? Naquele dia, na volta de Mashiach, nem os anjos do céu sabem a data. Nem o próprio Mashiach sabe a data que ele vai voltar. Só Deus. Isso remete ao quê? As testemunhas. Olhando para o céu. É o que nós estamos fazendo agora. Aguardando, vendo todas essas coisas que estão acontecendo. Pandemias, terremotos, coisas que nunca passamos por isso. Olha como está a congregação. Um sentado aqui, outro sentado ali. Muitos em casa. Acordos de paz. Israel fechando acordos com países árabes, correndo o risco de armar os inimigos. A moral do mundo está em super decadência. Tudo isso está nas Escrituras. Tecnologias se multiplicando. Rosh Hashanah é a volta de Mashiach. Mas não é aquela volta, como muitos teólogos formularam, uma volta que vai arrebatar as pessoas para o céu e deixar aqui todo mundo, os judeus sendo tentados aqui. Não é isso, não. O texto diz que serão tirados da terra, porque a terra vai ser destruída com fogo de juízo. E depois voltaremos. Teria o Yom Kippur, que é o dia do juízo. E depois Sukkot, presença de Mashiach aqui em Jerusalém, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o representante de Deus na terra. Esse é o verdadeiro representante, o nosso Mashiach, Yeshua. Veio e voltará com poder e glória. Rosh Hashanah é o dia do toque. E esse toque é o toque da volta de Mashiach. Como Paulo fala, na última trombeta, os mortos ressuscitarão. E os vivos serão transformados. E veremos com poder e glória o Filho do Homem vindo com poder e glória nas nuvens. Baruch Hashem. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yeshua é o Mashiach, é Adon, para a glória de Deus. Amém? Então olha só que importante essa festa que nós estamos passando. Nós estamos celebrando a volta de Mashiach, a volta do nosso Senhor. Antes de fazer o Kiddush, nós vamos fazer Kiddush, vamos comer algumas frutas. Tudo isso é simbólico. No judaísmo tem muito disso. Isso é importante porque nos ajuda a materializar a nossa fé. Quando a gente pega um pedacinho de maçã, põe um pouquinho de mel, agradece a Deus e come, a gente está materializando aquilo que está no nosso desejo. Senhor, faça desse ano um ano doce, um ano bom,
É isso que nós vamos fazer. Isso não tem mágica, não é superstição, não, é materialização. Os profetas, muitas vezes, o próprio Eterno falava para Jeremias, Ezequiel, pegar um objeto, ou fazer um bolo e comer na frente do povo e falar: olha, assim diz o Senhor, né? Quebra um vaso, ou come um bolo. São atos proféticos, bíblicos, e nós vamos fazer isso com o apoio de nossa fé. Com fé vamos fazer. Não que isso vai causar algo mágico, não. Nós estamos fazendo isso mostrando no mundo espiritual que nós cremos em Deus, que nós cremos que nós estamos debaixo da proteção divina e que Ele quer nos abençoar. Basta nós nos deixar abençoar, cumprindo suas mitzvot. A Torá diz: se vocês forem obedientes, vocês serão abençoados. Mas se vocês forem rebeldes, se vocês não cumprirem as mitzvot, aí vai vir disciplina. Que o Eterno possa nos abençoar. Hag Sameach a todos. É um dia de muita alegria, queridos. É a volta do nosso Mashiach, né? Vamos aguardar, né? Ele está muito próximo, muito próximo.